O processo ali com essa paciente no dia a dia foi, assim, bem complicado, né. Ela chorava muito, ela sentia muito medo, horas ela queria conversar, outra hora era lembranças, ela falava muito do esposo, ela sentia saudades dele, outras vezes, assim, ela relatava que estava vendo vultos, né, chegava ao ponto de me mostrar. Ela utilizava como um escape para aquela situação o telefone, repetindo durante todo o dia, com diferentes pessoas, que ela estava sentindo dores, que ela estava triste, a saudade do esposo. Só que quando acabava aquelas ligações, ela retornava a mim. Os mesmos assuntos de dor, tristeza, angústia, às vezes ficava muito agressiva. Quando ela voltava em si, ela pedia desculpas: olha, eu não queria fazer isso, e chorava muito. Às vezes ela queria comer, demais dias ela não queria comer. Eu via que ela estava totalmente perdida, com a falta do esposo. Aparentemente tudo estava muito tranquilo na vida dela. E essa adolescente teve um problema na escola, ela veio agredir um aluno e, passando o tempo dessa agressão, ela cometeu um segundo episódio. Ela acionou o alarme da escola. Ela relatava como uma crítica, um deboche. Eu quis cortar. E após isso, ela veio tomar uma grande quantidade de anti-inflamatórios e fez também alguns cortes pelo corpo. Ela não conseguia ali expressar, não chorava também, simplesmente olhava para um lado, para o outro, como se nada tivesse acontecendo, um vazio muito grande dentro dela. Ela dorme muito. Um outro detalhe que eu observei muito também dessa jovem, o uso de roupas de manga longa, mesmo que tivesse um tempo muito quente, porque ela já vinha cortando o corpo, então ela estava escondendo aquela angústia, aquele sofrimento que ela estava vivendo dentro dela. Ela disse: estou sofrendo bullying na escola, eles me acham feia, ninguém gosta de mim. A irmã viu no celular dela: para que viver? Bom, a depressão, ela pode ser decorrente de uma crise temporária, né, ocasionada por algum acontecimento, né, que o colocou numa condição angustiante muito intensa. Pode ser que o sujeito tenha uma única crise por um longo período, né, e que muitas vezes ele precisa ser tratado com psicoterapia e dá certo, às vezes ele precisa de um apoio medicamentoso, ou pode ser uma depressão orgânica, ele precisa de um apoio psiquiátrico, farmacológico para dar conta. É como se o corpo deixasse de produzir algumas substâncias e não dá conta de retomar sozinho. Principais sintomas num quadro de depressão, pode ser aquela depressão, por exemplo, decorrente de um luto. Primeira coisa, não necessariamente o sujeito estará triste, lamentando e chorando, mas ele pode simplesmente ir deixando de fazer algumas coisas, passa também não ter tanto prazer com alimentos que outrora para ele causava algum tipo de satisfação. Nas relações sociais, nas relações afetivas, ele começa a ficar um pouco apático. É o embotamento. Ele aparece em várias situações da vida do sujeito, nem sempre de uma forma intensa, às vezes de uma forma muito sutil, muito delicada. Existem alguns casos que você percebe que o sujeito, dentro de casa, na família, ele vai abrindo mão de algumas coisas, mas ao mesmo tempo, quando ele está com você, ele sorri, né? Ele conversa, ele interage e você fica achando que está tudo bem, quando às vezes o sujeito já está num ponto bastante
importante da doença. Quando o sujeito vai perdendo o sono, pode estar associado aí também a um quadro de ansiedade, junto com o quadro depressivo. Normalmente o depressivo ele tende a ficar um pouco indisposto, um pouco irritadiço. Muitas vezes o sujeito não toma banho, não faz a higiene corporal, às vezes fica de horas e horas sem comer. Normalmente, até por conta dessa apatia, o sujeito pode dormir muito também. O sujeito depressivo que se suicida não é só aquele sujeito que tira a própria vida. Pode ser o sujeito que entra numa compulsão por álcool, para se livrar daquele sentimento, daquele mal-estar, ele está se maltratando. E a longo prazo pode sim acarretar aí no adoecimento e morte desse sujeito. O suicídio de fato é mais delicado, porque pode ser que o sujeito venha aí disfarçando a depressão. Por exemplo, isso é muito comum em adolescentes, né? O adolescente vai para as atividades, participa, faz tudo, responde tudo, às vezes tem uma brincadeira, responde a esse estímulo e aparentemente então, né, fica tudo bem. Mas depois vai a suicídio mesmo. Então, já tive a experiência com o caso de um adolescente que estava num quadro depressivo grave, ia ao cinema, fazia tudo e se machucava escondido. E tinha ideações suicidas e colocava nas redes sociais com perfil falso. Lá nesse espaço é que desabafava, falava tudo o que estava sentindo e o que pretendia fazer. O que vem a ser essa condição médica? A gente sabe hoje que os transtornos de humor, eles são doenças inflamatórias, eles estão no sangue, embora a gente ainda não consiga medir. Essa inflamação no sangue, ela caminha durante quase uma década até ela começar a atacar a cabeça, o neurônio começa a não funcionar mais, e quando não começa a funcionar mais, a pessoa começa a ter sintomas depressivos. Normalmente, depois desses quase 10 anos de processo inflamatório silencioso, quando o neurônio começa a ser afetado e a pessoa começa a ter sintoma, ela demora, em média, 5 a 8 anos para chegar no psiquiatra. Isso nós estamos falando de uma tragédia, sabe por quê? Os pacientes chegam no consultório aos pedaços. E aí eu perco muito mais tempo, eu não diria perder, eu uso muito mais do tempo para consertar esse período que se perdeu do que para eu poder falar de qualidade de vida, por exemplo. Eu não consigo, nas consultas, desenvolver esse tema com o paciente. Geralmente demanda-se muito em ajustar a medicação, ver sintoma, pedir exame, corrigir alguma coisa que deu errado e o tempo vai passando.